Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis. E neste pré-aula a gente vai estar retomando então a questão de derivadas parciais, fazendo mais alguns exemplos, tá? E abordando a regra da cadeia, na realidade, os dois primeiros casos da regra da cadeia. O caso 1, caso 2, e depois vamos ver na aula o caso geral. Tá? Então, gente, para a gente retomar as derivadas parciais e praticar um pouquinho mais, trouxe então aqui alguns exemplos para a gente estar fazendo, tá? Para vocês praticarem, tá? Então, determine as derivadas parciais de primeira ordem, ou seja, apenas a derivada de primeira ordem, de cada uma das funções, tá? Então, a gente tem a nossa primeira função, onde que a nossa f de x e y é dada então por y ao quadrado vezes o arco tangente dx. Né? Essa daqui não é uma derivada tão fácil, né? Não é aquela derivada que a gente consegue decorar, então a gente vai estar usando a tabela de derivadas. Tá? Então a gente vai fazer a derivada em x, certo? Vou usar a notação de diferencial, tá, gente? Que derivada em x, então a gente tem o diferencial de y ao quadrado vezes o arquitangente de x, tá? Em relação ao diferencial de x. Note que nesse caso a gente não vai precisar aplicar a regra do produto. Já que eu estou derivando em x, né, nós temos que y é constante, então eu posso escrever da seguinte forma: y ao quadrado vezes então o diferencial do arquitangente ou do arcotangente de x em relação à variável x. Tá? E qual que é o diferencial do arquitangente? Né? Então vamos dar uma olhada na nossa tabelinha. Vamos pegar aqui, tabela de derivadas barra integrais, e a derivada então do arcotangente, ele é dado então por lá derivada de u, né, ou seja, derivada na nossa variável, sobre 1 mais a nossa variável elevada ao quadrado. Né? Lembrando que essa tabela, né, ela está descrita então utilizando a regra da cadeia de derivação. Tá? Então, a derivada do x é 1, então vai ficar 1 sobre 1 mais x elevado ao quadrado. Né? Então, ó, 1 derivada de u é 1, ou derivada de x, 1 mais x elevado ao quadrado. Então, a derivada em x é y ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Vamos fazer também, então, a derivada em y. E no caso, a derivada em y, a gente vai ter o diferencial de y ao quadrado vezes o arco tangente de x em relação ao diferencial de x. Tá? E nesse caso, nós vamos ter então que o arco tangente é constante, né, já que a variável x é constante. Então, o arco tangente de x pode ser colocado fora da diferenciação. Então, o diferencial de y ao quadrado em relação à variável y. Então, a gente vai ter 2 vezes y vezes o arco tangente de x. Então, aqui estão as derivadas parciais desta nossa primeira função. Tá? A nossa segunda função, nós temos f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre y ao quadrado mais 1, então a função de duas variáveis. Então a gente vai estar calculando a derivação dela em x, primeira parcial. Tá? Como a gente está derivando em x, gente, note que o denominador ele é constante. Tá? Então não vamos precisar aplicar a regra do quociente. Tá? Então vou colocar aqui, vai ser o diferencial da nossa expressão, no caso, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre y ao cubo mais 1, tá? Isso tudo entre parênteses, diferenciado, então, na variável x. Né? Então, como o denominador ele é constante, eu posso colocar ele fora da diferenciação, tá? Então, y ao cubo mais 1, vezes somente o diferencial de x ao quadrado mais y quadrado
em relação ao diferencial de x, e nós vamos ter aqui, né, 1 sobre y ao cubo mais 1, vezes, então, esse diferencial. Diferenciando essa expressão em x, a gente vai ter 2x, né? Já que a derivada de y na variável x vai ser zero. Tá? Então, nós temos 2x sobre y ao cubo mais 1. Deixa eu ver uma coisa. Tá? E vamos fazer a diferenciação na variável y. Tá? A diferencial na variável y, note que agora, né, a gente vai cair então na regra do quociente. Né? Então, o nosso diferencial de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre y ao cubo mais 1, né? Você tem então uma diferencial de variável y, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo você tem funções de variável y. Tá? Então a gente vai usar a regrinha ali do quociente. A regra do quociente fala que é u' vezes v menos u vezes v' dividido então por v ao quadrado. Tá? Então a nossa expressão de cima é u, a nossa expressão de baixo é a função v. Tá? Então a gente vai ter que isso vai ser igual, abre aqui a nossa divisão, a derivada de u na variável y. Né? Então, diferenciando essa parte de cima na variável y, nós teremos 2y vezes, então, a função v, que é y ao cubo mais 1, menos a nossa função u, que é a função x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada da nossa função v. A derivada da função v na variável y vai ser, então, 3y ao quadrado. E tudo isso, então, dividido por y ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Tá? O que é possível ser feito aqui? Né? Eu poderia realizar as distributivas, tá? E verificar o que poderia ser simplificado. Tá, gente? Mas a derivada em si ela já está calculada, né? Mas o restante aqui é fazer distributiva, né, desses valores, né, fazer a subtração entre eles e ajeitar essa expressão. Então não vou estar fazendo isso nesse momento porque o foco aqui é determinar a derivada. Mas lembrando que pode ser feito isso. Tá? Vamos para o próximo. Temos aqui então uma função de 3 variáveis. Tá? Variável x, y e z, então ela tem 3 parciais, vamos fazer a derivada em x. Tá? Então a gente vai ter o diferencial de x ao cubo sobre y vezes e elevado a z, diferenciado na variável x. Tá? Então note, como eu estou diferenciando em x, y e z são constantes, então eu posso colocar e elevado a z dividido por y, fora da nossa diferenciação, e ficou apenas o diferencial de x ao cubo em relação ao diferencial de x, tá? Já que eles são constantes. Nós teremos daqui, então, 3x ao quadrado vezes e elevado a z dividido, então, por y. Então, a derivada na variável x. Podemos fazer a derivada na variável y, na nossa segunda parcial, tá? Derivada parcial na variável y. Se a gente seguir a mesma relação, né, nós vamos ter o que aqui? Diferencial da expressão x ao cubo sobre y vezes e elevado a y na variável, então, na variável y, tá? Então, diferenciado na variável y. Desta forma, x e z são constantes, tá? Então, vamos colocar x ao cubo vezes e elevado a z fora do nosso diferencial. Então, sobrou o diferencial de 1 sobre y em dy, ou diferenciado em y. Tá? Nesse caso, né, a gente vai usar aqui a estratégia que 1 sobre y ele é a mesma coisa que y elevado a menos 1.
tá? Então, nós teremos aqui a derivada de y elevado a menos 1 vai cair o menos 1, e vai ficar y elevado a menos 2. Então, a gente vai ter x ao cubo, na verdade, menos x ao cubo, vezes e elevado a z, vezes y elevado a menos 2, que é a mesma coisa, então, que menos x ao cubo, vezes e elevado a z, dividido, então, por y ao quadrado, tá? Nossa derivada parcial em y. E por último, o diferencial, a derivada parcial em z. Tá? Então, se a gente seguir o mesmo procedimento, x e y são constantes, então eu vou diferenciar z. Né? Então, já posso colocar aqui que vai ficar sendo x ao cubo sobre y, vezes o diferencial de e elevado a z em relação ao diferencial de z. Tá? A derivada de e elevado a z na variável z é ela mesma, então a gente chega em x ao cubo sobre y vezes e elevado a z. Tá? Então tá aqui os nossos diferenciais. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e daqui a pouco eu volto trazendo mais alguns exemplos. Fui e até daqui a pouco.